Olá, sou Rossir Berni, editor e jornalista da Editora Alcance, e estamos com uma nova obra na 61ª Feira do Livro de Porto Alegre. Um trabalho interessantíssimo, fundamental, porque tem um título espetacular chamado Morte, essa desconhecida, da autoria do Dr. James Rikashenevski, uma publicação do Grupo de Estudos Apométricos Dr. José Lacerda de Azevedo. E tive o privilégio de escrever na orelha o seguinte: a morte nada mais é do que trocar uma veste e residir em uma nova morada. Dr. Jame, nos fale sobre a sua obra e sobre essa afirmação. Bom, nós temos que ter a noção clara que uma pessoa, quando nasce, ela vai fazendo uma rotina ao longo de sua vida. Supondo que essa pessoa viva 75 anos. Durante 75 anos, sempre, a partir que ela tem a consciência do que ela vai acordar pela manhã, vai trabalhar de manhã, vai almoçar, vai trabalhar de tarde, vai jantar, vai fazer algum programa de noite, vai dormir, vai acordar no outro dia de manhã, e vai trabalhar de manhã, vai trabalhar de tarde, vai dormir de noite, vai acordar e assim vai sucessivamente. Num dado momento, essa pessoa tem um infarto agudo do miocárdio, está indo para o trabalho, quando se vê, chegou no trabalho. O corpo ficou lá, o espírito sobreviveu, não se deu conta, está tão acostumado com aquela rotina, que ele não sabe que a parte espiritual viva vai para o trabalho, quer conversar com as pessoas, não consegue conversar com as pessoas, retorna à sua casa, não consegue falar com os familiares, acha que alguma coisa grave está acontecendo e demora algum tempo até que ela tenha se dado conta que ela está numa nova vida. O ato de viver e morrer é menos de 1 segundo, mas o ato de separação do espírito do corpo pode demorar 1 dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 1 ano, 2 anos, casos descritos, 4 séculos, 5 séculos, 10 séculos, 10 mil anos. Então, o que nós temos que saber é que hoje estamos na vida, temos um corpo, a nossa parte pensante é o ser espiritual. Esse ser espiritual vai sobreviver quando esse corpo deixar de existir. Temos que estar preparados para essa sobrevivência no mundo espiritual. Quem não está preparado para isso vai sofrer, porque se esqueceu que por trás de tudo isso existe um Deus justo e bom, que nos dá a oportunidade de, enquanto estamos na vida, aprendermos, termos o conhecimento e utilizarmos esse conhecimento em nosso benefício. Doutor, o senhor é médico também, né? E como é possível juntar esses dois conhecimentos aparentemente distintos, a medicina e a espiritualidade? Como aconteceu com o senhor, uma vez que o senhor é espírita desde jovem, desde adolescente, como a gente sabe da sua biografia? Na verdade, quando eu hoje autografei para minha mãe, eu agradeci a ela, porque com 5 anos de idade eu fui pela primeira vez no centro de Umbanda. Já vou dizer que não sou umbandista, sou espírita kardecista. Mas eu aprendi a respeitar o mundo espiritual já com 5 anos, gostava muito com aqueles pretos velhos vinham falar, eu achava muito interessante tudo aquilo. Depois eu acompanhei na minha juventude, na minha adolescência, a vida do José Arigó, aquele que operava muito. Eu fui médico muito novo, com 22 anos de idade, mas sou espírita desde os 17 anos, quando comecei efetivamente a ler livros espíritas. Tenho 57 anos de idade. Dirijo um grupo, o Grupo de Estudos Apométricos Dr. José Lacerda de Azevedo, em Cruz Alta, que é um grupo que trata com apometria. E a medicina, para mim, é uma profissão maravilhosa, onde eu trato o corpo das pessoas e consigo tratar a mente das pessoas. Mas a parte espiritual delas, eu digo sempre que ela só pode ser tratada em um lugar que trata o espírito. A medicina, por ser uma ciência maravilhosa, ela ainda desconhece na plenitude que existe o espírito. Apesar que Kaplan já descreveu a existência do espírito e considera um código internacional de doença onde a obsessão e a possessão que ocorre em atividades religiosas não são consideradas doenças. Então, o Dr. Lacerda escreveu um livro chamado Energia e Espírito,
Energia, Espírito e Matéria, Novos Horizontes para a Medicina. Nós sabemos que daqui a 200 anos, Espiritismo e Medicina serão sinônimos, porque os médicos tratarão o corpo e o espírito juntos. Que maravilha. E o senhor publicou também um livro chamado 50 Casos de Apometria. Nos fale sobre ele, por favor. O livro 50 Casos de Apometria foi publicado quando nós tínhamos atendido 300 casos na nossa casa espírita em Cruz Alta. Hoje nós temos mais de 3.000 atendimentos. Esses 50 casos foram pensados para mostrar que o mundo espiritual, quando a gente procura ajuda, eles sempre ajudam. Porque o mundo espiritual, a despeito do que nós pensemos, os espíritos superiores sabem que eles só podem evoluir fazendo caridade. Quando as pessoas procuram um grupo espírita, procuram uma casa religiosa, procuram um auxílio espiritual, elas fecham várias leis que Cristo trouxe para nós. Quais são as leis? Procure e acharás, bate e vos abrirá, ajuda-te que o céu te ajudará, ou que Deus te ajudará. Quando nós procuramos ajuda, o mundo espiritual nos ajuda. É isso que nós procuramos mostrar naqueles 50 casos de apometria, quando nós descrevemos os casos e o prognóstico que tiveram esses casos tratados na nossa casa. Muito bem, doutor. O senhor tem uma nova obra a ser publicada, porque sou um homem bastante produtivo, bastante moço, então é natural que tenha novos projetos de publicação. Olha, eu achei que eu ia publicar só 50 casos de apometria. Quando eu fui publicar os 50 casos de apometria, numa reunião lá no nosso grupo, estava terminando o livro, eu pedi que incorporasse o diretor do Hospital Amor e Caridade, que é um grande espírito, um espírito elevadíssimo, chamado Dr. Lourenço. Ele incorporou e disse: James, olha, tu vai publicar esse livro e tu vai publicar outro livro. Eu digo: olha, doutor Lourenço, eu creio que não, porque não tenho nem vontade. Passaram-se 4 anos e simplesmente eu vi na Casa do Jardim que o Dr. Lacerda estava pesquisando no mundo espiritual para escrever sobre morte, me deu uma vontade de escrever sobre morte, e eu, em pouco menos de 90 dias, escrevi esse livro sobre morte, chamado Morte Esta Desconhecida. Então, já me disseram na Casa do Jardim que teriam que vir mais 3 livros, mas não sei se vão vir por mim. Mas se tiver que vir, que venha. Falar nisso, nos comente, doutor, sobre a Casa do Jardim, por favor. Bom, a Casa do Jardim, a casa máter da apometria em Porto Alegre, foi fundada, idealizada pelo Dr. José Lacerda de Azevedo, médico já falecido. Dr. José Lacerda de Azevedo, um expoente na medicina, que publicou dois livros quando em vida, que foi Espírito e Matéria, Novos Horizontes para a Medicina, e outro livro chamado Energia e Espírito, onde ele formulou as 13 leis que compõem a apometria, e todo o nosso trabalho em Cruz Alta é feito levando em consideração o trabalho que é feito aqui na Casa do Jardim. É uma casa que tem mais de 50 grupos de apometria trabalhando, é uma casa maravilhosa, onde coisas fantásticas são feitas, uma casa com muita harmonia, com muita paz, e que Deus permita que essa casa permaneça atuando por muitos e muitos anos, por toda a eternidade, se possível. Um grupo maravilhoso nessa casa, presidida pelo Dr. Carlos Barradas. Exato, o Dr. Carlos Iguaçu Nogueira Barradas é o atual presidente da Casa do Jardim. Quando eu comecei a frequentar a Casa do Jardim, ele era o diretor do núcleo espírita. Dr. Barradas é um homem extremamente empreendedor. Agora, no dia 21, vão comemorar os 50 anos da apometria com um grande evento aqui em Porto Alegre. Já tem mais de 300 pessoas inscritas, as palestras serão maravilhosas. E o que nós estamos vendo é que o mundo espiritual está atuante, a separação do joio e do trigo já começou, e nós temos que estar alertas, porque quem não ficar na Terra, uma nova Terra que está passando de um planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração, vai acabar indo para esse planeta intruso, onde as pessoas que lá habitam ainda não aprenderam a usar o fogo, então estão na pré-história. 2/3 da humanidade vão para lá, para esse planeta intruso. Esperamos que nós não estejamos junto com eles. Muito agradecido, Dr. James, e fica o convite a todos para conhecerem Morte Esta Desconhecida, editora Alcance, presente na 61ª Feira do Livro de Porto Alegre. Obrigado.